o assunto é esse. Para quem serve esse assunto hoje, esse estudo hoje? Para quem não conhece bem igrejas, é interessante. Para quem não suporta igreja, para quem está cansado de igreja, para quem não pode ouvir falar em pastor, né? Deve assistir hoje. Para quem tem dúvida quanto ao mundo espiritual, para quem não sabe o que é uma conversão, por que as pessoas se convertem? O que é isso? Não pode um homem como o Ricardo mudar de vida. Um homem que ia para Miami, vivia as profundas trevas das noites de Miami e hoje ele está com Jesus. E nada forçado. O que é importante nas coisas que eu vou falar é que nada é forçado. Como pode uma pessoa desejar mudar de vida? Para quê? O que implica isso? É um mundo científico diferente do mundo espiritual? A Bíblia, ela contradiz a ciência, porque fala assim, formar o mundo em 7 dias, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, né? Adão, Eva e Caim, porque o outro morreu. Como é que pode constituir toda uma humanidade? Como pode o homem ter 6.000 anos na Bíblia, se a história geral, a antropologia, a paleontologia provam homens de 100.000 anos e o Cro-Magnon de 1 milhão de anos? Como é que fica esse mistério? Então tem alguma coisa diferente. E essas coisas vocês vão aprender aqui hoje. Um cafezinho para começar. Porque o assunto ele é falar. Vocês ouvem muitos pastores na televisão pregando. Aliás, o que mais tem na televisão são pregadores. Se liga agora, tem a Globo e os pastores. Globo e os pastores, porque as outras emissoras, por causa da perda de audiência, vendem barato a hora das outras emissoras. Então, os pregadores aproveitam. Então, pastores, vocês têm pastores pregando. Aceita Jesus, você vai ser salvo. Todo mundo conhece esse termo. Cristo salva. Mas salva o quê? De quê? Por quê? Para quê? Por que eu tenho que ser de Jesus? Para quê ir para a igreja? Para quê? Estou tão bem de vida. Quando eu me converti, para quem não sabe, eu sou médico, tenho 4 especialidades. A mais antiga é cirurgia geral. Depois eu passei para endócrino há quase 30 anos atrás, em 36 anos atrás eu me formei, fiz cirurgia geral, operei muito nos hospitais, vivia lá naquela boca perigosa, no centro da cidade. Operava tiro, facadas que nem a do Bolsonaro, eu cansei de operar. Tiros, que são piores que facadas. O tiro é imprevisível, a facada você sabe mais ou menos a direção. Mas, então um homem como eu, científico, cientista, era tenente do exército na época militar, né? Bons tempos, porque a turma não sabe que o que falam-se por aí é mentira. A gente era feliz e não sabia. Ah, mas era perigoso. Perigoso é hoje. Vai acabar isso, se Deus quiser. Vai acabar. Mas nós éramos, você lembra, você era pequeno, né? Porque você é mais novo que eu. Havia felicidade. Ele é mais ou menos ali. Glória a Deus. Então, queridos, eu tinha tudo. Como pode um homem, um oficial do exército, ao mesmo tempo era médico de artista, mas na época meus artistas eram outros. Era o Ney Matogrosso, Tim Maia. Eu fui médico dessa turma, o Tremendão, lembra do Tremendão? Erasmo Carlos, fazia show no AMB de 2, 3 semanas lotado. Quem era o médico lá responsável era eu. Isso em 83, 84, 85, 86. Aí, em 86, ficou biruta, se converteu, ia para a igreja, virou beato. Estava com câncer? Não. Estava sem dinheiro? Não. Estava sem felicidade? Não. Então, o que fez a pessoa se transformar? O que faz uma pessoa buscar a Deus? Para que buscar a Deus? É verdade tudo isso da Bíblia? Tão combatida hoje pelos meios de comunicação, vastos e fortes, incisivos em todos os ambientes? Pode ver, difícil você combater com uma emissora global como a Rede Globo. É a terceira emissora do mundo, para quem não sabe. É a terceira do mundo, tá? Então, poucas
perdem para a Globo, aí ganham dela, poucas. Um exemplo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que alguma coisa existe que faz a pessoa buscar a Deus. E por que buscar a Deus? Então é para você essa palavra. Não vou pregar o evangelho comum. Eu quero entrar no âmago da tua alma, onde estão as dúvidas que você não sabe expressar ou não sabe responder. Esse é o problema, né? Tem coisas que a pessoa sabe, aceita, mas ela não entende direito. Então tem coisas que a gente tem que descortinar, conhecendo a verdade. Então, uma palavra tão conhecida: conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Libertar do quê? Somos livres ou não somos? É isso que é importante. E nós vamos falar agora. Que fale a palavra e cale-se o homem, em nome de Jesus. Mais um cafezinho. A verdade é a seguinte: o mundo espiritual, primeira pergunta é: ele é ou não é real? Porque se ele existe, onde ele está que nós não enxergamos? Se ele não existe, acabou a história. Se não existe o mundo espiritual, que é um mundo invisível, mas real, então estamos perdendo nosso tempo. Perde tempo aquele que busca o que não é verdade. Mas como as coisas são verdadeiras, então existe um caminho para enxergá-las. Em Romanos, capítulo 1, eu vou usando a Bíblia. Abra lá, verso 20, se não me engano. Rubens, tudo bem? Está com a Bíblia aí? Não, né? Você só ouve, né? Vai se batizar domingo? Não? Meu Deus, que bênção! Mais um. Romanos, capítulo 1. Olha só o que diz a Bíblia. Verso 18. Eu ia falar 20, verso 18. Ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Como que Deus manifesta as coisas? Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que que as pessoas, fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Ou seja, o que quer dizer essa palavra? Eu vejo as coisas criadas, é o que está escrito aqui, e começo a compreender que existe uma lógica matemática, geográfica, física, impossível ao acaso de criar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um jardim, que eu chego, me coloco num jardim, totalmente adornado, pedrinhas brancas, flores podadas, coloridas, perfumadas, vejo aquele girozinho de água molhando as plantas, vejo todas as coisas em ordem. Isso chama-se entropia de um sistema em química. Então, o pastor Nelito já deu aula de química. Por isso que é biruta também. Então, a entropia do sistema, que é o nível de energia, é alto, porque a organização é grande, tudo no seu lugar. Você olha aquele jardim, mas você não vê ninguém. Você olha para um lugar bem organizado, mas você não vê ninguém. Mas o que você pensa? Alguém esteve aqui. Alguém pôs em ordem essas coisas. Algum ser pensante, como eu ou mais, esteve aqui. Aí você é colocado em outro cenário, Rubens. Você é colocado no meio de uma mata, picadas, cheio de cipós. Você vê que não tem marca nenhuma, você só vê desorganização do ambiente. Você fala assim, não tem viva alma aqui. Tem os animais, tem todo o sistema, mas não há uma vida organizada, inteligente. Então, pelas coisas criadas, se observa que o acaso não pode criar tal nível de organização. Então, existe alguma coisa a mais. Todos os porquês vão levar a um ser superior ao próprio homem. Infeliz é o homem que pensa que ele é o melhor. Não existe isso. Nós chegamos no topo, nunca. Maldito o homem que confia no homem e maldito o homem que pensa assim também. Não existe isso. Então nós, na verdade,
Nós somos criados, somos limitados. Pensa bem, a vida é muito curta. Outro dia morreu um homem num bueiro por causa de uma bicicleta em São Bernardo. Vocês viram na internet? Todo dia morre gente. Todo dia cai um no poste, outro, ele é eletrocutado aqui outro dia, na Araguaia. Mexendo no poste de luz, levou um choque, morreu. Acabaram os sonhos, acabou a família, acabaram as perspectivas, acabou o 13º, acabou dores, acabou tudo. O que foi? Não, um exemplo. Acabou tudo, as pessoas se preocupam com o dinheiro, eu vou pagar, eu quero ter, eu quero ser, eu quero vestir, eu quero comprar, eu quero comer, eu quero... No minuto acaba tudo, morre o sonho. Uma pessoa que foi gerada há 9 meses, quanta luta para a mãe ter aquele filho, e foi criado, e foi educado, e quantas coisas aconteceram, em um segundo morre. Pessoas que trabalham com a área da saúde são mais experientes em questão de morte. E pode dizer para vocês que a coisa é tão rápida que impressiona até quem está acostumado. Então, se é assim, Paulo fala assim, seríamos super infelizes, idiotas, né? Se nada existisse depois. 1 Coríntios, capítulo 15, abra lá. A gente vai chegar no batismo já já. Olha aqui, ó. Verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quer dizer, se eu estou na igreja, ou sou de Deus, ou estou buscando as coisas invisíveis, mas as coisas depois não vão acontecer, para que? Olha aqui, ó. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, tem gente que fala que não existe ressurreição, que morreu e acabou tudo. Aí Paulo fala, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Verso 13. Olha a lógica. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Olha, é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Estamos perdendo tempo, olha aqui, ó. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele insiste, ele enfatiza. Olha aqui, ó. E verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, que está tudo perdido. Olha que coisa, Paulo falando assim, se estão falando que não existe ressurreição, então somos mentirosos, tudo está perdido, Jesus não ressuscitou, quer dizer, olha aqui, ó. E mais, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, certeza que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitaremos, não há dúvida. Essa é a motivação maior para você ser de Deus. Hoje, a igreja evangélica propõe como empresa uma negociação. Vem para Jesus, vem para Deus. Querido, que bom que você veio. Glória a Deus. Esse é um discípulo antigo, ele está 21 anos comigo. Não é isso? Desde 98. Você ainda era técnico aqui do time de Barueri, lembra? Hoje você já mudou de coisa e continua aqui firme. E a sua linda família. Eu apresentei esse menininho quando era pequeno, não foi isso? Ele tinha meses. E já é um cavalão. É um homão bonitão. Oi? A Beatriz e o Vinícius. Os 2 filhinhos dele. Olha só. Adeus. Aí então, agora perdi. O que eu estava falando? Vamos ver quem é bom. Sim. É vã a nossa fé. Mas as igrejas hoje, como empresa, atenção, o que elas fazem? Vem para Jesus e você vai ter uma nova empresa. Vem para Jesus que a sua casa, você vai conseguir sua casa. Vem para Jesus que você vai ser curado. Vem para Jesus que a gente vai resolver o seu problema de justiça. Deus vai fazer um milagre. Vem para Jesus que você vai arrumar um marido.
Vem para Jesus que você vai melhorar seu casamento. Tudo isso é verdade. Vem para Jesus que você vai arrumar um emprego, verdade. Vem para Jesus que a tua doença crônica vai ser curada, e é até verdade. Mas não pode ser a motivação nem o fundamento da busca. Verdade. Aleluia. Não deve ser motivação, mas é colocado hoje pelas igrejas. E no fundo é o que Jesus também propunha. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave. Então a pessoa está apertada, está oprimida, está triste, está estressada. Existe um poder espiritual que interfere, que abençoa, que age, que nem a medicina consegue explicar. Mas tudo isso que acontece e acontece, não deve ser a motivação fundamental da tua busca. Eu, quando fui para Jesus, eu estava bem fisicamente. Quem não está bem com 25 anos de idade? Está bem. Estava bem materialmente, que na época eu ganhava bem do exército brasileiro. Por quê? Porque eu era médico do exército. Na época era outro médico era mais valorizado. Então, tinha tudo, estava bem. Não fui para Jesus que eu estava com dores, com doente. Não. Fui para Jesus que eu pensei assim, estou com 25 anos, já vivi tantas coisas, moro há 6 sozinho, na boca do lixo, andava armado, não era feliz. Saía com cada dia com uma pessoa, amigos múltiplos, barzinhos noturnos, mas aquilo não preenchia um vazio, porque eu pensava, existe alguma coisa invisível, verdadeira. Se existe, onde achar? Aí me meti no espiritismo, fui me meter num centro de macumba, eu contei para vocês, não vou nem repetir, com a sobrinha do Paulo Maluf, não fala nada, me meti em tudo que tem lado, fui brigar aqui no centro espírita, na Augusta, sozinho, estava com o revólver nas costas, mas ninguém brigou comigo lá, não veio nenhum espírito, eu ia dar tiro até em espírito, porque eu estava buscando a Deus. As pessoas buscam alguma coisa. As pessoas buscam. Quando estão más, de alguma outra forma, então estão sem dinheiro, estão sem emprego, estão com problema na justiça, estão com problemas familiares, estão com uma doença, buscam a Deus. E quando está tudo bem, falta alguma coisa, porque o ser humano, ele não se completa. Ele é limitado. Na hora que você começa a ver a linha da vida, você fala, meu Deus, tudo passa. Tem gente que morre com 20 anos, tem gente com 10 anos de idade com câncer. Todo dia eu vejo diagnóstico de coisas malignas, me surpreende. Então, a vida é limitada. Ora, então qual tem que ser a motivação maior para o ser humano? É o que está escrito aqui. Olha aqui, ó, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque nós também ressuscitaremos. Ele é o primeiro que ressuscitou e todos nós viveremos no futuro, eternamente no mundo espiritual. Então existe uma vida espiritual. Ah, mas como é que o senhor prova? Bom, aí entra uma coisa chamada fé. Fé é o quê? É crer no que você não vê. Crer naquilo que você não vê. Isso é fé. Eu creio e dou provas disso. Quer dizer, eu tenho certeza. Eu dou provas. Isso é fé. Então eu vou crer. Mas aí Deus é tão bom que Ele começa a se relacionar com você. Então essas outras coisas que não são motivação, que não deveriam ser motivação principal, começam a acontecer na sua vida. Quando você vem para Jesus, você começa a ser abençoado. Então parece Jesus, eu quero isso, vem. Jesus, eu preciso daquilo, aparece, acontece. Por quê? Porque Deus quer dar provas que Ele é real e que você tem que crer naquilo que é o mais importante no futuro espiritual. Essa é uma realidade. Entenderam? Então, irmãos, o que é ser de Jesus? É crer naquilo que é real, mas você não vê, não consegue ver. Agora não vê. Tem gente que precisa ter uma vida piorada para poder crer, mas não precisa chegar nisso. Eu, quando fui buscar voluntariamente. Aí você vai me falar, mas espera aí, qualquer caminho é assim. Tem gente que vai para o Buda, tem gente que vai para o Krishna, tem gente que vai para Iemanjá, para Seicho no Ye, Jorge, Seicho no Ye, japonesas. Aliás, nunca vi tanto japonês aqui como nessa igreja. Então, todos os caminhos levam a Deus, aí que está. Não, o único que falou, eu sou o caminho, verdade e vida, foi Jesus.
Essa é a verdade. E o duro é que a gente não consegue convencer as pessoas só pela boca. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2. Olha aqui, ó. Mesmo livro de Coríntios capítulo 2, ele fala assim, ó. Olha aqui, ó. No verso, olha aqui, ó. Verso 1. Ó, eu, irmãos, quando fui ter convosco, verso 1, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra, olha o que Paulo fala, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Quer dizer, não é palavra persuasiva de sabedoria humana que convence as pessoas, mas em demonstração de Espírito, ou do Espírito e do poder. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando. Vocês estão me ouvindo, me assistindo, aceitando alguns, outros falando, não é bem assim, eu quero ir embora. É assim. Eu, quando ia na igreja, não via ir embora, quando era pequeno. Então, de repente, palavras persuasivas se tornam poder. Eu pego e falo assim, qual o seu problema? Vamos orar agora e vai acontecer. E acontece. Aí você fala, meu Deus, é o poder de Deus. Então mudou a situação. Aí entrou numa esfera de poder. Paulo fala, a demonstração maior não é palavra persuasiva, mas a demonstração de Espírito e de poder. Poder sobre aquilo que você precisa. Poder sobre a sua vida. Poder para fazer aquilo que é impossível ao homem. É impossível à medicina. É um milagre. É a operação sobrenatural. Porque quem é de Jesus, aí que está o segredo, vive uma vida sobrenatural. Está num ponto de ônibus. Vai vir uma pessoa para te assaltar, você fala, eu sou de Jesus, e começa a glorificar. Não vai ser assaltado. Se você é de Jesus, não vai ser assaltado. Ah, mas quem garante? Jesus garante. Ah, mas tem gente que é crente e foi assaltado. Nem tudo que reluz é ouro. Se está ali firme, Deus está com você em tudo. Então Deus te guarda. Deus guarda os dele, porque o diabo guarda os dele também. Mas Deus é o soberano. É real. Então, você fala, bom, mas e, pastor, por que então Deus fez com que a gente precisasse se converter? Não, Deus criou o homem independente. Deus criou o homem com autonomia. Você tem o livre-arbítrio de fazer um ou dois. Você tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Esta é a graça da situação. Nada é imposto. É que nem um casamento. Se uma pessoa casa obrigado, o que está com a pessoa que está obrigada, fala assim, mas ela está comigo, não porque me ama, porque está obrigada. Um relacionamento de obrigação não tem amor, é obrigação, é lei. Só que Jesus, que Deus fala assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, o amor faz com que você busque a Deus. Por amor. Às vezes esse amor vem depois, primeiro vem a necessidade. Os leprosos, Senhor, filho de Davi, me cura. Amém. Dos 10 que foram curados, um ficou com Jesus, os outros caíram fora. Porque na igreja é assim, a grande parte vem para a igreja, a grande parte vai embora. Pode ver. Eu sei que muitos daqui não voltarão no futuro ao meu estudo ou até a igreja. Infelizmente, a estatística é essa. Mas aquele que vencer, o que a Bíblia fala? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24:13. Né? Aquele que perseverar até o fim. Então, é preciso perseverança. Aquele que fica até o fim na faculdade, se torna formado. Aquele que faz até o fim o estudo, ele é graduado. Senão, não. A vida é assim. As coisas espirituais também são assim. Então, Deus não tem prazer no robô. Muitos falam assim, por que Deus, sendo Deus, não livra todo mundo? Porque Ele deu ao homem inteligência, para o homem decidir. Eu quero o caminho da paz, do bem, do amor, das coisas que trazem o céu. E sendo o céu bom, só pode ser as coisas de Deus positivas. Vocês estão entendendo? Se tiver ruim, a gente muda o tema.
Ou a gente pode trazer uma televisão assim, assistir uma novela de Satanás. Não tem problema. Ou ver, não é verdade? Porque infelizmente o mundo é assim. As coisas desse mundo atraem mais nossa vida do que as coisas de Deus. Poucos se aplicam às coisas de Deus. Metade que estavam assistindo já foram ligar naquelas novelas sensuais, que não mudam, mas que atraem. Marketing, dá dinheiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ganha vida eterna. É crer ou não crer. Mas por que Deus, pastor, você não respondeu? Por que Deus então não faz com que a pessoa se converta? Porque Ele quer voluntariedade. Isso chama-se não impor adoração nem glorificação. Deus não impõe para você, Ele te oferece. E você vai por amor. Isso é maravilhoso. Os anjos, guarda o que eu vou falar, você que gosta de anjo. Os anjos estavam vendo Deus pessoalmente e caíram. Viam a Deus, estavam na glória com Deus, e 1/3 veio para o mal, para o inferno. Então, o que Deus quer? O contrário, o caminho contrário. Homens feitos de carne e osso, 24 horas tem que enterrar, se não fede. Já fede antes, às vezes. Já fede antes. Ser humano, de carne, feito como os animais. Eclesiastes fala que o ser humano é igual aos animais. Biologicamente, o é. Qual a diferença entre o homem e o animal? Nada. Sabe a semelhança entre o macaco e o ser humano? 99% da genética. Pode estudar, pegar o genoma 2001, se você sabe há 16, 17 anos. Quem faz colegial hoje aprende genoma ou não aprende mais isso? Aprende mais sobre gênero, né? Aquele negócio do sexo, né? Isso aprende, né? O que é bom não aprende, né? Mas tem que cair esse governo maligno, vai entrar outro bom agora. Senhor de direita, extremamente. Eu sou de Jesus. Quem é de Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Quem é de Jesus não quer saber de política, quer saber de Deus. Mas vira um fanático? Mais que fanático. O fanático às vezes ele é cego. O cristão ele não é cego. Ele tem uma inteligência espiritual. Colossenses capítulo 2. Abra lá. Glória a Deus, vocês não estão gostando. Eu vou acabar os estudos bíblicos, viu? Vou acabar, aí vocês vão para o cinema, assistir o Hulk. Vamos lá, Colossenses. Acabou o Hulk, né? Não tem mais, né? Acabou. É da minha época isso aí. Vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Olha que coisa linda. Verso 2. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Deus quer homens inteligentes para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus detém todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o porquê dos porquês? Resposta: Jesus. Se eu começar a falar por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Eu vou chegar numa resposta. Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. Ele detém todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, conclusão, Rubens. Por que o homem precisa buscar a Cristo? Porque essa voluntariedade o torna filho de Deus. Eu posso, crendo, atingir aquilo que os anjos perderam. Eu não vejo Deus, não ouço Deus, porque eu ouço pela fé, né? O ouvido espiritual é a palavra. Então Deus fala pela palavra, Deus fala pelo pastor, Deus fala por uma oração, mas não há uma conversa direta. Ninguém viu a Deus. 1 Timóteo 6 fala que ninguém viu a Deus. 1 João 1,16 fala assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito se fez conhecer. Então, ninguém conhece Deus, ninguém fala com Deus. Mas eu creio. Eu vejo pela fé. Não está vendo? Eu estou vendo. Quando você se ajoelha no quarto e fala: Deus, eu sei que você está me ouvindo, isso é fé. E começa a falar com Ele, isso é fé. Está sozinho no quarto, mas isso tem valor. Jesus falou em Mateus 6, quando orares, fecha a porta do teu quarto, fala ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe recompensa para a oração.
Faça prova disso. Se você não acredita em mim, fecha a porta do teu quarto que ninguém está vendo e ora e veja como vai acontecer. Agora, qual é a vantagem disso? É a fé. É Deus querendo que você o busque, mesmo você não vendo. Aí você muda de categoria, deixa de ser humano e passa a ser filho de Deus. Ah, mas não é todo mundo filho de Deus? Não. O ser humano aí fora não é filho de Deus? Não. Só quem é de Jesus é filho de Deus. Pastor, mas isso não é heresia? Não, heresia é dizer que todo mundo é filho de Deus. Pegar um bandido que mata todo mundo aí fora e falar que é filho de Deus, isso é filho de Satanás. Mentirosos são filhos de Satanás. João, capítulo 8, abra lá. Ai, estou começando a pegar fogo, está começando a esquentar. João, capítulo 8. O que estão pensando? Filho de Deus. João, capítulo 8. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. João 8, verso 44. Olha aqui, ó. O pessoal falou assim. Eu estou pregando que nem Jesus. Aí o pessoal falou assim, no verso 41. Jesus falou assim: vós fazeis a obra do vosso pai. Aí disseram-lhe os homens lá, verso 41, João 8, 41. Nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus falou: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Aí Jesus falou, verso 44, vós tendes por pai ao diabo. Vocês são filhos do diabo, é o que está escrito aqui. Jesus falou isso para os homens. Hoje, se você falar isso, você é processado. Mas está na Bíblia. E vós tendes por pai o diabo. Então o ser humano é filho do diabo. Está aí os filmes, séries famosas, Lúcifer, A Casa da Noite Eterna, não sei o que, do mal, tudo. Paranormal 1, 2, 3, 4, 10, o diabo lá. É verdade isso, pastor? É. Mas eu não sei se eu creio. É bom você crer, pro teu bem. Demora às vezes. Ouve aqui com o pastor Lenilton, depois liga a TV, ouve com outro pastor, depois abre a Bíblia, Deus fala com você. Uma hora vai acontecer, porque se você tiver que ser de Deus, você vai ser. Agora, abrevie esse caminho. Aceite logo, para que as bênçãos venham. Porque a grande bênção para quem entra neste mundo espiritual do lado certo, que é entrar em Jesus. Converter-se, pois, é o que? Ser de Jesus. O que é ser de Jesus? Ele fala, Senhor, eu pela fé não te vejo, mas creio que tu és real. Creio que a tua palavra é verdadeira. E Jesus falou, ó, vocês não creem na minha palavra, verso 40. Por isso que vocês para o pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Quer dizer, as pessoas que mentem, que vivem do mal, são filhas do diabo, está escrito aqui. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Então, creiam em Jesus. O crer ou não crer é uma coisa que ninguém pode mudar em você. É individual. Nem pai, nem mãe, nem cônjuge, nem filho. Eu já fui em enterro, que o homem morreu subitamente, aí os filhos, agora vamos para a igreja. Depois de uma semana estava lá. Que igreja que nada. Jesus o quê? Já passou aquela dor, lógico. O ser humano é assim, só pensa em Deus quando está na pior. Os piores ateus. Manda um terrorista com uma bomba perto deles. Ele, meu Deus, me ajuda. Não o Deus dele, o meu. Que o Alá vai explodir, né, lógico. Perceberam? As pessoas quando estão na pior situação, elas invocam a Deus. Elas falam, Deus, me ajuda. Meu Deus, é automático. Jesus, todo mundo. Por que fazem isso? Já que não creem, não façam nada. Fala, eu sou ateu.
venha o que tiver que vir. Devia falar isso, mas ninguém tem coragem, porque no fundo, de alguma forma, crê. Mas o orgulho humano não deixa falar sim. É preciso dizer sim e abrir um conhecimento espiritual, que vem depois que você fala o sim. Depois que você entra por essa porta chamada Evangelho, você é transportado de um reino para o outro. Embora você seja filho do diabo e não aceite, quando você se converte, você é transportado. Está lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Abra lá, Tati. Por que você está longe do seu marido, Tati? Vocês brigaram ou não, né? Que marido e mulher briga às vezes. Ah, ele está aqui, está certo. Estou brincando. Nunca brigaram esse casal. Que homens de Deus. Nunca brigaram, nunca. É demais, é demais. É? Eu não vi? Colossenses, capítulo 1. Olha o que acontece, Alessandra. É que eu falo com as pessoas, então eu vou falando um para um. Alessandra, olha só, Colossenses 1. Verso 12. Dando graças ao Pai. Lembre-se, o nosso Pai é o nosso Deus. Nosso Deus é chamado de Pai. Jesus falou assim, quando orares assim, Pai nosso que está nos céus. Então, o nosso Pai está nos céus. Então, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quer dizer, nós não éramos idôneos. O ser humano nasce pecador. O ser humano nasce inclinado para o mal. Ah, mas não é bem assim. É assim, sim. A psicologia prova isso. Nossa inclinação é maligna. Mas, o que acontece? A idoneidade vem pelo Espírito, por Deus. Por quê? Por misericórdia. É o perdão. Perdão pelo sangue. Porque ele pagou um preço que eu devia pagar. Jesus foi para uma cruz que deveria ser minha. Ele não deveria ir para a cruz, porque o único homem que nunca pecou, quem foi? Jesus. O único que nunca pecou foi Cristo, mas pagou, mas foi crucificado. Por quê? Trocou de lugar comigo. Isto é amor. Ele foi por quê? Ele foi como sacrifício oferendado àqueles que tinham nas mãos o domínio do ser humano, no Velho Testamento. O poder angelical maligno tinha o ser humano no Velho Testamento. Através da cruz houve libertação. Ele se entregou para comprar o ser humano. O ser humano foi resgatado, comprado por Jesus. Então, quando você se entrega para Jesus, você está entregando a quem de direito, porque ele comprou. Percebeu? Se eu compro um carro, eu paguei o carro. Ele tem que chegar uma hora. Jesus comprou o ser humano. O que eu tenho que fazer? Me entregar para ele, porque isso é posse, é oficial, não é possessão maligna. O diabo pega e usurpa, ele toma o que não é dele, mas Jesus toma o que é dele quando nós falamos, Senhor, eu quero. Aí então olha aqui, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneo, verso 12, para participar da herança dos santos na luz, e ele nos tirou da potestade das trevas. O que é potestade das trevas? Do poder das trevas, é o poder maligno. Ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte é espiritual, esse transporte é invisível. Você fala, eu quero Jesus, aí você entra no mundo espiritual com Jesus. Não acontece nada. Vai ficar com os olhos verdes? Não, nada disso. Porque para Deus o mundo físico não tem importância, mas espiritualmente você recebe o revestimento. Revestimento este que no batismo se concretiza. O que é o batismo? Batismo é o sepultamento da velha criatura. Então eu estou caminhando, estou entendendo que Deus é real, estou entendendo que Jesus é o caminho, mas eu preciso ter um zero, um restart da minha vida, um zero, um começo de novo. Eu preciso zerar minha vida, eu preciso limpar meus pecados, eu preciso ser perdoado efetivamente. Onde acontece isso? Que momento? É quando o pastor ora, quando eu vou para a igreja, quando eu chego em casa? Não, quando você passa por uma situação chamada batismos, ou batismo nas águas, que é da palavra grega batizo, com os dois Es, ou com o trema em cima, o trema não, a cobrinha, qual é o nome? Não, é o tio em cima, é isso. É o batizo, ou sepultamento. Batizar é sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura.
Naquele momento, aquelas águas são miraculosas, porque elas lavam o teu pecado. Atos... Não, pera, eu vou acabar de ler. Já li aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então já está pago, a redenção está paga. A saber, a remissão dos pecados. Então a remissão dos pecados é a bênção maior, eu ser perdoado, eu ficar quites com Deus. Quer dizer, com isso já estou direto conectado a Ele. Onde acontece a efetivação desse perdão? Atos 2,38, abra lá. Que bom, tem muita gente assistindo em casa, né, Guga? Tem ou não? Ou estão tudo assistindo o R.R. Soares? Se tiver o R.R. Soares, tá bom, né? O problema é se tiver o Ratinho. Também não tem problema, eu tenho pacientes que dançam no Ratinho. Isso é uma bênção. Atos 2,38, abra lá. E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo perdoa os pecados. Sem batismo, você continua cheirando mal espiritualmente. Ainda estão expostos os teus pecados. Mas eu não tinha consciência. Não interessa. Não interessa. Perceberam? Foi um assunto que o Olavo, ficamos acho que mais de uma hora, porque o Olavo falou para mim que eu estava sendo salvo. Eu falei, você imagina que eu já fiz na vida. Ele falou, você é ignorante na época. Eu fiquei bravo com ele. Mas depois a gente vai... Você entendeu? A ignorância espiritual que ele se referiu é o seguinte: eu não sabia que estava errado. Estava lá no mundão, fumava um baseadinho. Né? Você nunca fez isso. Não, eu santo esse menino. É que o pastor Lenilton veio das trevas. Cheguei a fumar com artistas que vocês conhecem. Normal. Era normal, mas não era bom. Não é bom. Alguns morreram já. Alguns até morreram. Então, e sem salvação alguns. Porque quando não se aceita Jesus, o automático continua. O ser humano, ele é o ser humano, ele tem a vida dele. 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, tem a vida dele. A vida é automática. A biologia continua. A sucessão de reações químicas continua. O indivíduo pode passar aí, tropeçar, cair da escala, morrer. A enchente levou o outro lá, qualquer coisa pode acontecer. Mortes, todo dia vocês veem, milhares de pessoas morrem, mais de 1 milhão de pessoas morrem todo dia. E daí? Mas, o que acontece? Quando você se entrega para Jesus, o poder que te dirige muda. O comando muda. Muda o comando. Agora você é de Jesus. No que você fala, eu sou de Jesus, acabou. Existe uma blindagem espiritual. Você crê no homem de ferro e não crê no mundo espiritual? Você crê em tanta besteira que você vê por aí, que não existe, mas imagina uma blindagem de um campo de força. Isto é real. Contei semana passada aquela senhora que foi no meu consultório, lá na Santa Casa, na época, que era macumbeira, e eu tive que me disfarçar que não era médico, mas ela falou, o senhor é médico. Mas como é que você sabe? Os espíritos me falaram, que espíritos? Os espíritos malignos falavam com ela. Aí eu levei ela para passear, até a parte infantil, que ela estava com a netinha doente, fui levando a mulher, uma senhora lá com a filha e tal. Aí ela falava assim, cadê os espíritos? Eles estão atrás dos carros, eles não podem chegar perto do Senhor. O diabo não pode mais encostar em você, Aldo! Não pode mais! Pode jogar flecha, aí você fica nervoso, nervosa, fala que não deve. Então o crente, ele fala que não deve muitas vezes, porque o inimigo entra na garganta, de longe, mas entra, esse é o problema, não deveria. Agora, tomar sua vida, nunca mais, porque agora você é de Jesus. Glória a Jesus. Já contei e vou contar de novo, aquela situação que o pastor Olavo viveu, uma criança de 2 anos de idade, a mãe era macumbeira e o pai se converteu. O pai foi para a igreja, tudo bem, aqui na zona sul de São Paulo. Mas a mãe era mãe de santo, não queria saber, mas o pai firme com Jesus. De repente em casa entra um demônio na mãe, um espírito lá, não sei o quê, tá. Aí o pai começou a expulsar, não saía, chamaram uns presbíteros lá da igreja para orar, para tirar o espírito da mulher. No que expulsaram o espírito maligno da mulher, entrou na criança, de 2 anos e meio.
Aí o pai, nervoso, crente, falou assim para o demônio que estava na criança, que o demônio falou, estou aqui, menino de 2 anos e meio, eu estou aqui. Aí o pai falou, seu miserável, por que você não entra em mim, em vez de você entrar na minha filha? Aí o diabo falou assim para ele, porque você tomou banho naquela água suja, eu não posso tocar em você. Quem entra no batismo, o diabo não toca mais. Se toca é porque não entrou direto no batismo verdadeiro. Não é brincadeira, o mundo espiritual. Já peguei gente brava, 5 pessoas segurando no pronto-socorro, e ninguém segurava. Eu cheguei e falei, está amarrado em nome de Jesus, o diabo. Acabou a força. Poder espiritual é maior que o poder físico. Forte. Forte, real. Quando você se batiza, muda a sua vida. Se você tinha que morrer amanhã, não vai morrer mais. Mas pastor, se fosse assim... Mas ninguém falou isso nas outras igrejas. Porque a grande parte das igrejas, por isso que me odeiam por aí. Eu falo que os pastores não gostam de mim. Alguns me amam, que nem esse homem que é mais que pastor, é um apóstolo. Mas tem pastores que falam, ele está falando coisa que... Porque não pregam. Mas a verdade é essa, você tem que saber, tem que se batizar com convicção, com poder, tem que ser de Jesus mesmo. Aí sua vida muda. Mas isso não é fanatismo, não, isso é vida espiritual. Que se é para ficar na mornidão, vai lá para Macumba. Faz o que você quer, vai assaltar um banco. Porque ou é 8, ou é sim ou não. Jesus não quer 2 canoas. Apocalipse, capítulo 3, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Falei que sem estudar nada, Deus dá a palavra, né? Incrível. Olha aqui, ó. Verso 15. Apocalipse 3,15. Então pense bem. Ah, mas eu não sei se eu vou me converter agora. Está esperando o quê? O que você espera da vida? Ganhar na loteria? É mais fácil o Papa aí passar na sua casa do que você ganhar na loteria. É verdade, dificílimo. Olha aí, ó. Verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomaras, ou antes fosse, frio ou quente. Mas assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus vomita, é o termo bíblico. Ele põe para fora quem não é frio, nem é quente. Porque quem é frio diz o seguinte, ó. Eu não conheço Deus, não sou de Deus e acabou. Ele é frio. O quente é esse que eu estou pregando. Você tem que estar firme, tem que buscar. Esse é o quente. E o morno é aquele que fala assim, não é bem assim, pastor. Não é bem assim. Isso é perigoso. Porque é assim. Existe uma guerra espiritual a ser vencida a cada dia. Existem lutas invisíveis sobre a tua vida, disputando o teu corpo, a tua alma e a tua mente. As forças tentam buscar a tua distração, para você não ficar firme com Jesus. São laços e embaraços. Lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus dá ré aí, cai em Hebreus. Depois de Tiago, vai voltando. Olha só. Verso 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Embaraço, o que é embaraço? Distração. E todo o pecado. Na outra Bíblia estava laço, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propõe para cada ser humano uma carreira. Você diz sim ou não. Você pode falar não e viver a sua vida. Normal, a sua rotina. Acorda, vai para a escola ou para o trabalho, faz a sua rotina diária, volta, janta, vai assistir os mesmos programas de televisão, dorme e vai passando a sua vida. Final de semana você faz isso ou aquilo, se alega com isso, se alega com aquilo, objetivos terrenos superficiais. E Deus não vai influenciar, Deus deixa. São pessoas que não estão sob total tutela do Senhor, total guarda do Senhor.
Deus guarda por misericórdia. Porque tem pessoas orando por essas pessoas. Mas o mal pode vir. Agora, quando você é de Jesus, o teu caminho é dirigido pelo Espírito Santo. Você é quente, está escrito lá. Oxalá foras frio ou quente, você é cheio do Espírito. Em Romanos capítulo 8, no verso 13, a Bíblia fala, quem são os filhos de Deus? Romanos 8, 13. Verso 13 e 14. O 14 que fala, mas o 13 diz assim, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificadas as obras do corpo, vivereis. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Os outros não são filhos de Deus. A gente deixa por amizade. Eu também sou filho de Deus, tá bom, eu aceito. Faz de conta, mas não é. Muitos serão chamados. Poucos. Todos, vocês conhecem os termos? Muitos serão chamados? Ué, vocês sabem. Estreita é a porta e apertado a salvação. E poucos os que encontram. Vocês sabem. Perceberam? Então, é o que eu estou falando. Em João capítulo 1, abre em João capítulo 1. Deus está me tocando a deixar perguntas acontecerem. Então você prepare sua pergunta. Deus está falando assim, tem gente que quer fazer pergunta. E é novo, gente nova. Pode preparar sua pergunta. João 1, verso 11, diz assim, ó. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pessoa só é feita filha de Deus quando recebe a Cristo. Aos que creem no seu nome. Fim de conversa. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado. Fora disso, não há verdade. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Só é filho de Deus quem recebeu a Cristo. Então, para que precisa ser de Jesus? Para ser filho de Deus. E onde você vai parar? No céu. Quem me garante? Isso é fé. Vale a pena? Vale. E se não tiver céu? Já valeu a pena ser de Jesus aqui? Te digo isso por categoria. Já valeu. Valeu a pena. Se eu trocaria, se voltasse 32 anos atrás, não. Eu me converteria quando eu era pequeno. Se eu soubesse que era tão poderoso. Nunca mais perdi um paciente depois que me converti. Estava uma vez numa cirurgia. Uma cirurgia pior que a do Bolsonaro. Uma mocinha de 17 anos. Levou uma estiletada, porque faca enorme é fácil. Entrou a faca ali, pronto. Agora um estilete, não aparece nem o furo, mas vai lá nas costas. Uma moça levou uma estiletada lá na Aurora, Rua Aurora, 5 horas da manhã, numa zona do Meretrício que tem lá. A polícia trouxe a moça, 17 anos de idade. Parece que ela brigou com o gigolô, aquela história que vocês já sabem. A moça veio pálida, cor do papel, morta. Entrou no pronto-socorro. As outras equipes, como eu era mais antigo na época lá no pronto-socorro, eu pus para operar outras coisas, era apêndice, outro atropelamento, então sobrou só eu e o Sung. Quem era o Sung? Um coreano desviado do evangelho, que era meu calouro médico, estava aprendendo a operar comigo. E o Sung estava cansado, e só tinha eu e ele para operar. Falei, Sung, chegou uma moça morrendo, vamos abrir agora essa barriga, porque ela está morrendo. Aí já mandei pôr sal na veia, para quem não sabe, o sal, cloreto de sódio, em alta concentração na veia, faz com que a pressão dê uma subida rápida, quando a pessoa está sem sangue, para você ter 10 minutos para pôr até a mesa, para salvar. Então vocês veem que no pronto-socorro já pegam a veia e já dão uma injeção e já põem o soro fisiológico de alta concentração, para segurar a pessoa até a maca, até a mesa cirúrgica. E foi o que aconteceu. Em minutos a bolsa estava sendo aberta por mim. Na mesa, puf, igual aquele traçado que vocês viram lá. No que eu abri, aquele sangue todo. Da onde vem o sangue? E o Sung dormindo. Eu bati na mão dele com a tesoura. Acorda, Tom! Acorda, Tom! E o anestesista Lenilton, tá morrendo, já morreu, tá 0% de pressão, tá, não tem mais pulso. E dando sangue aqui pela veia, o sangue saindo por baixo. Pela perna, tinha tudo que está no lugar da mocinha tomando sangue, para ver se salvava. E eu falei, não, Jesus,
Aí eu falei, para. Jesus, põe a tua mão. Enfiei assim minha mão no meio das vísceras e pus a mão em algum lugar. Pela fé. Eu falei, agora enxuga. Não posso tirar minha mão daqui. Eu encontrei ferimento. Pela fé. Aí começou a parar o sangramento. O sangue foi enxugando. Parou, não tinha mais. Eu segurei bem na ponta. A faca furou a artéria ovariana direita, se não me engano. Lá a faca, né? Furou a lâmina. E estava sangrando. Eu enfiei a mão bem, apartei a artéria, amarramos a artéria, acabou o sangramento. Começou a subir a pressão, começou a voltar a moça. Começou a viver. Pela fé. Ele sabia que eu era crente, falou, bom, é doido. O Lenilton é doido, mas tudo com ele dá certo. Uma vez me cogitaram tirar da UTI porque não morria mais ninguém. Eu falei para você que estava dando problemas na UTI da Santa Casa, porque eu orava e as pessoas não morriam. E não girava o leito. O que eu posso fazer? Aí começaram a fazer um complô contra mim. Aí eu tinha que agir mais rápido para eles não matarem os pacientes, que queriam desligar os aparelhos. Aí eu chegava lá, orava. Bom, mas essa moça, tirei ela da urgência, fechei a barriga, pusemos na UTIzinha no primeiro dia, no outro dia já melhorou, foi para o quarto, bom, em 4 dias, alta. Passou 10 dias, ela veio tirar os pontos, com a mãe dela. A mãe chinelinho de dedo, coquinho, falei, é de Jesus, é crente. Acho que é importante ter aparência de crente. Se ela viesse tatuada com Satanás aqui, uma outra serpente aqui e um piercing aqui, não, eu sou contra piercing, pode pôr aqui, onde você enfiar o que está tudo bem. Mas se ela viesse com aquilo, eu não ia suspeitar que ela era crente. Você faz, nossa, hoje o piercing aparece em lugares inacreditáveis. Não vou falar mais nada. Mas a senhora entrou com a mocinha, eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, Jesus te salvou. A mãe olhou, falei, a senhora é crente? Ela falou, sou, doutor. Ela disse, você admirou de ver um médico crente, que não é comum, médicos crentes. Imagina um médico japonês crente, isso é um milagre. Mas acontece. Aí eu falei, Jesus salvou sua filha. Ela falou, doutor, a minha filha é desviada. Eu estava orando por ela de madrugada naquela noite. Falei, pois é, foi a sua oração me trouxe no pronto-socorro, porque em qualquer outro lugar ela ia morrer. Ela caiu nos melhores hospitais de São Paulo, nós operamos, e ela foi curada por Jesus. Aí a menina, mãe, eu vou para a igreja de novo. Eu falei, final feliz. Glória a Deus, verdade. Isso não é ficção. Então, queridos, vale a pena ser de Jesus, porque a vida é uma aventura fantástica. Quando eu me converti, eu fiquei preocupado, porque eu era terrível no mundo. Andava com 3 armas às vezes, porque era tenente, era louco, meio doido. Andava com o pessoal da pesada, às vezes, de médico. Andava com o pessoal de boa índole. O pessoal rachava, às vezes, Mustang na rua, na Augusta, na época era Mustang, hoje é outros carros, né? Em 1 minuto o cara fazia do primeiro ao último poste, uma loucura. Isso na década de 70, 80. Aí me converti. Jesus tirou tudo isso de mim. Então eu pensei, puxa, o que eu vou fazer na igreja? Eu vou ficar lá só, glória, glória, glória? Que nada, minha vida era uma aventura. Uma vez eu fui num restaurante de São Paulo, ali perto da Consolação. Encostei o carro e meu carro estava sem, assim, não existia blindagem na década de 80. Era um Escort na época. Era carro novo, né? Não era carro velho. Aí Jesus me deu aquele Escort, eu pus lá e eu senti, falei, tá, é muito escura essa rua, mas era onde não existiam tantos estacionamentos. Eu parei o carro ali, carros na frente, carro atrás. Falei, Senhor, guarda o meu carro. E fui jantar. Quando eu voltei, 2 carros da frente com vidros quebrados e sem toca-fita. Na época era toca-fita, agora acabou, não existe mais toca-fita. Atrás, os outros, único carro intacto, o do doutor Lenilton. Quem é de Deus, Deus guarda o que é teu. É fantástico. As aventuras são fantásticas. Há muitas lutas. Já fui guerrear com o demônio. Uma vez eu fui pregar para uma mulher, numa casa, uma vizinha, lá perto da Santa Casa. Fui lá e levei um amigo meu, Betão, que hoje é pastor da Renascer, famoso bispo Betão, foi comigo. Fomos lá orar para uma moça. Cheguei lá, estava um marido que não era crente, era católico roxo. Começou a falar com o marido, ele começou a se interessar. Comecei a falar tudo que eu estou falando para você, para ele. Jesus é maravilhoso e tal. De repente chega uma bruxa vizinha, uma senhora assim,
tudo bom com vocês? Falei, meu Deus, o que será que essa mulher quer? O que está acontecendo aqui? Uma vizinha entrou na casa. Daí essa Rosária falou assim, esse é o nosso médico amigo, doutor Lenilton, ele é cristão, está falando de Jesus. É bom, Jesus, muito bom. Eu sei como é que é. Começou a inventar a moda. Eu falei, pronto, desviou o assunto. E começou, não, porque vocês sabem que em outras encarnações. Ele começou a tomar atenção. Eu falei, não, isso não existe outra encarnação. Não, porque não sei o que começou a falar. O marido começou a ficar confuso. Olhando, eu falei assim, tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus. A mulher fez assim, ó. E grudou na mesa. Falei, Satanás, fica quietinho, vamos conversar de Jesus aqui. A mulher ficou quietinha, parada. Poder de Deus. A Rosária em seguida se batizou. Aquela mulher. Então, aventuras. Jesus nos dá aventura já nessa vida. Agora, na vida eterna, o quê? A vida eterna. Coisas fantásticas. Vamos habitar o universo. Mas ninguém falou isso. É mais que isso. 1 Coríntios, capítulo 2. Abra lá. Sabe, ignorante que não é de Jesus. Isso que é ignorante. Porque eu achava que crente era ignorante. Não, ignorante aqui não aceitou Jesus ainda, porque eu achava o contrário. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então quem ama a Deus tem coisas que não passou pela cabeça, porque nós vamos receber um corpo na quinta dimensão, o mesmo corpo que Jesus estavam fechados os apóstolos, depois que Jesus morreu, o que aconteceu? Trancaram a porta com medo dos judeus, aí Jesus atravessou a parede e se pôs entre eles e falou o quê? Paz seja convosco, e mostrou a mão com furo, falou, sou eu, a mão com furo, o mesmo corpo. Aí Tomé tocou, Senhor meu, Deus meu, Senhor mesmo, sou eu, Tomé. Que pena que você precisou ver, para quê, Tomé? Mais bem-aventurado quem não vê e crê. Não precisa ver para crer. Creia, viva Jesus, seja batizado para perdão dos pecados, para mudança da tua vida. Amém? Eu sinto que há perguntas. De novo, quem quer fazer pergunta? Tem alguma pergunta aí? Aqui não. Não é possível? Tem alguma pergunta para fazer? Pastor, tem uma pergunta. O senhor estava falando agora há pouco sobre o batismo. Uma pessoa que passa pelas águas do batismo, não tem como ela se processa. É isso mesmo? Porque eu já ouvi falar sobre uma pessoa que ela é batizada e certo dia ela acabou incorporando. Querido, eu não afirmei que não pode. Não, eu digo o seguinte, se a pessoa se batizou para valer, ela agora é uma porca lavada. Abre 2 Pedro capítulo 2, vou te explicar o que pode acontecer. Tem pessoas, 2 Pedro capítulo 2, tem pessoas que se batizam e depois voltam piores. Entendeu? 2 Pedro capítulo 2, verso 20, diz assim, portanto, 2 Pedro 2, 20, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, então a pessoa mentia, roubava, aprontava, traía, tudo que não presta, tudo da pesada, aí ela se converte, ela larga o mundão, ela larga o diabo, era macumbeiro, não é mais, era maligno, não é mais, mudou toda a vida dela, se batizou. Então, após ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, olha aí, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, se a pessoa que já está nas águas, passou, está firme, começa a ser envolvido de novo com o que não presta, com as trevas, que o diabo vai voltar, para ver se você se converteu mesmo, ele vai voltar, e volta com mais 7, para pegar você. Aí se você persevera, não acontece nada. Você olha para Jesus e acabou. Agora, se você se envolve e não cai, não acontece nada. Agora, se você envolve e cai, olha aqui, o último estado é pior do que o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada. Por que lavada? Lavada no batismo.
voltou ao espojadouro da lama, se sujou de novo, o inimigo entra e entra rasgando firme, para valer, para valer. Isso está lá em Lucas, capítulo 11. Eu preciso falar para vocês isso, porque a turma pensa que batizou, tá salvo. Aqui, ó. Lucas 11, verso 24. Como é seu nome, querido? Wendel. Wendel! 2 Wendels é demais para mim. Um Wendel, fantástico. 2 Wendels, espetacular. Nossa, é raro 2 Wendels, hein? Pastor, eu sou esposo de uma paciente do senhor. Quem é? A Vanessa Gaícha. Que bênção. Por que você não trouxe a Vanessa? Pois é, estava na correria, acabei vindo direto. Que bênção. É a primeira vez que você vem aqui? Eu vim anteriormente, só que estava tendo estudo lá embaixo. Lá embaixo. Que bom. Um mês e meio, mais ou menos. Que maravilha. Qual igreja você frequenta? Eu sou da Assembleia de Deus, da comunidade cigana. Olha que bênção. Muitos vão lá no consultório. Que bênção. Amém. Que joia. O Marcelo, né, que é pastor também, vai lá. Tem uma série. Vamos ler, vamos continuar lendo para você entender. Olha, que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa de onde te saí. Porque o ser humano é uma casinha que quando é batizado é lavada. Essa casa se torna limpa, que é o nosso corpo. E chegando nessa casa, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então pode voltar e pode habitar no mesmo ser humano. Porque você falou a verdade. Mas se você resistir ao diabo, ele foge de vós. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 5. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. 1 Pedro 5, 7 e 8. Resistir firmes ao diabo na fé. Você não tem que ter medo do diabo, tem que resistir, porque você é de Jesus. Amém? Depende de Pedro, né, pastor? Sim. Que o inimigo está querendo cirandar sobre a vida dele. Sobre a vida dele. O inimigo usa o cristão, mas entrar e possuir só quem está desviado. Senão, não. Aí entram legiões. É isso aí. Mais alguma dúvida? Poxa, ninguém tem dúvida da plateia aí? Nada? Alessandra, você vai se batizar, não vai? Você entendeu o que é batismo? Você entendeu que tudo vai ser renovado? Eu tenho pacientes, pessoas que quando se batizam, largam o calmante para dormir. Não é seu caso. Pessoas que fumavam, param de fumar. É incrível o milagre do batismo. Não estou condenando o cigarro, nada disso, né? Mas tem gente que é viciado e faz mal. Mas o cigarro sai na hora do batismo. A vontade de fumar, que é um espírito, é um vício. É fantástico. O batismo não é pouca coisa. O batismo muda a sua vida. Hebreus, capítulo 10. Abra lá. Amém. Falou com o neném ou comigo? Amém. Que lindo. Esse menininho foi profetizado, hein? Olha aí, ó. Xanguinha. Olha lá. Hebreus 10, a partir do verso 19. Olha o que acontece com quem já foi batizado. Olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que é água limpa? A água do chuveiro limpa? Não. A água do batismo. A Bíblia é espiritual. A água aqui é batismo. O corpo e o coração são purificados com a água limpa. Então, quando você passa pelo batismo, o diabo não pode mais te acusar de nada. Ah, você aprontou. Eu já atendi pessoas que no passado era aborto, era não sei o quê. Tudo é lavado. Nenhuma condenação há em quem é batizado. Por isso que é importante o batismo. Sai da tua consciência todo o peso. Então o problema do homem é o pecado. O que o faz não ser eterno é o pecado. Adão era para ter vida eterna. O que Deus falou para ele? Não coma dessa coisa proibida. Se o dia que você comer, você vai morrer. Se você comer da árvore proibida, você vai.
Aí ele pegou e comeu. O que aconteceu? Comeu Eva e comeu Adão. O que aconteceu na hora? A Eva, não morremos. A serpente tinha razão, né? Serpente, gente fina. Mas a serpente falou que a gente não ia morrer. Comemos, ele que pensa. A partir daquele momento ele passou a ser totalmente limitado. Ele morreu em seguida. Ele foi expulso do jardim do Éden, perdeu a vida espiritual e ainda por cima morreu fisicamente depois de 900 anos. Tudo bem, Adão viveu 900 anos. Então a morte vai acontecer. Agora, quando você é batizado e fica firme com Deus, você recebe vida eterna no Espírito. Perceberam? Não é pouca coisa. Então, essa lavagem, essa purificação, ela se faz espiritualmente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não tem nada a ver uma coisa com outra, a salvação é individual. E o pastor dela fala que ela só pode se batizar quando se casar. Está errado. E é isso aí que ele falou para ela, aconselhou ela, se ele não quer Jesus, larga dele. E se puder, arruma ele, é isso? Tá louco. O que é isso? Isso é heresia. Vamos provar na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 7. Primeiro eu vou provar que a salvação é individual. Que ninguém vai salvar um ou outro. 1 Coríntios 7. É obrigatório mesmo a certidão de casamento. Não, mas isso para provar que você está quites com a sociedade, que você não está em adultério. Mas não tem nada a ver com salvação. Me desculpa, mas aí eu discordo até dos maiores pastores do mundo. Porque a Bíblia fala outra coisa. 1 Coríntios 7, verso 15. Aqui, ó. Verso 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Outro. A Bíblia fala assim, olha aqui, ó, verso 10. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Tudo bem. Mas agora, verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se alguma mulher, algum irmão tem mulher descrente, olha só, presta atenção. Então, o cara é crente, a mulher é descrente. E ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, veja bem. Então, acontece o seguinte, a pessoa se converte. O rapaz se converte, a mulher não. Eu já vi isso em São Bernardo, em qualquer lugar. Já tive vários casos assim. A pessoa se converteu, a mulher falou, sabe, desculpa, mas a igreja não é comigo. Amém. Daí o marido fala, mas você deixa eu na igreja? Eu vou na igreja. Ela fala, ótimo. E reza por mim. Não o deixe. A Bíblia fala aqui, ó, ele consente em habitar. Ó, e se a mulher, verso aqui, algum irmão tem mulher descrente, e se alguma mulher, verso 13, tem marido descrente, mas ele consente em habitar com ela, o que significa? Puxa, minha mulher é de Jesus, minha mulher é crente, ora por mim, é fiel, porque é de Jesus, é mais fiel que tudo. Tá ótimo, mas não é minha hora ainda, ele acha que não é. Mas vai lá, na hora que ela vai orar, ele respeita. Antes falava algumas palavras pesadas, ele não fala mais porque a mulher agora virou crente. O que está acontecendo? Ele está convivendo com uma cristã. Ela está trazendo a luz para casa. Ele está admitindo, aceitando e gostando, porque se não estivesse gostando, teria se separado. Mas como está gostando, ele está recebendo a bênção e não sabe. Ele está se convertendo e não sabe. Aí o dia, lá na frente, daqui 10 anos, quando ele se converter e se batizar, tudo que ele aceitou de bom, que ele fez de bom, recebeu as pessoas em casa, recebeu os irmãos da igreja, tem gente que gosta, apesar de não vir na igreja, tudo isso vai ser imputado como bênção para ele. Deus não esquece o que a gente faz de bom, mesmo fora da igreja. Então o que acontece? Paulo fala, não deixe. Por quê? Verso 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. Então, o marido não é crente, mas a mulher é crente, ele é abençoado nos negócios, nos filhos, na casa, na saúde, em tudo, porque é uma só carne com ela. E vice-versa, ele é crente, ela não é, ele passa a bênção. Olha aqui, ó. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são o que? Santos. As crianças são abençoadas por pais, quando um só em casa já é crente. Então, para esse ser crente firme, tem que ser batizado. Senão não se converteu. Quem crerê será salvo. É batizado, é cristão.
aí traz a bênção para casa. Ah, mas o marido ainda não aceitou. Não adianta ele ir por força. Não adianta falar, vai para agradar o pastor. Vai para nos separar. Esse pastor está errado. Você que falou, né? Está errado. Ele é, desculpa, totalmente ignorante da palavra. E vou te provar que a Bíblia mostra que o batismo é fundamental. Atos, capítulo 8. Estou preparado, né, Arnaldo? Tem que estar preparado. Opa! Imagina, separar. Uma vez que uma irmãzinha estava com problemas, aí com o casamento, em vez dela procurar o pastor, ela foi procurar um seixonoye. Aí o rapaz da seixonoye falou assim, larga o seu marido, ficou com a mulher. Ah, seixonoye. Resolveu o problema dela. Aí Atos capítulo 8, irmãos. Ó, Atos capítulo 8. Aqui o batismo. Oh meu Deus do céu. Aqui, verso 26 em diante. E o anjo do Senhor falou para Filipe, vai e procura, desce para Jerusalém, para Gaza, que está em deserto, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, verso 27, eunuco, mordomo, quer dizer, não tinha nada a ver de judeu, ele era etíope, da Etiópia, então era africano, norte-africano, eunuco, né? Mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que é o cara cheio da grana, olha aqui, ó. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Adorar quem? A Jeová, a Deus. Não sabia que Deus, não conhecia o Deus verdadeiro. Não sabia, ele era algum Deus. Aí ia para adorar. Que Jerusalém sempre foi fonte de adoração até para os muçulmanos. Porque os muçulmanos brigam por Jerusalém, vocês sabem disso. Todo mundo quer Jerusalém. E regressava e assentado no seu cavalo, no seu carro, lia o profeta Isaías. Aí disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele, como se fosse um ônibus, né? Ele sentou na carruagem e correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Aí o etíope disse, como eu poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro. É aquela parte que profetiza em Isaías 53 que Jesus ia morrer como ovelhinha no matadouro para salvar nossos pecados. E ele explicou isso para o eunuco, foi pregando. Aí, está tudo aqui, verso 32, 33 e verso 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, roga-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí Filipe disse, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Você tem que largar a televisão para ser batizado? Não, ele não falou isso. Tem que largar a sua família? Não, ele não falou isso. Ele falou assim, ó, é lícito, verso 37, é lícito, é possível, se crês, ou creres, né, de todo o coração. Então o que precisa para ser batizado? Crer de todo o coração. Não precisa. Uma vez em São Bernardo, eu era médico da Ford, para quem não sabe, na década de 80, 90. E aí eu pregava para os pacientes lá, para os funcionários, e um deles já era da Assembleia de Deus há 4 anos. Aí um dia ele falou para mim que não era batizado. Meu, você é louco? Como não batizado? 4 anos que você vem aqui? Eu fiquei 10 anos na Ford. Ele falou, doutor, como eu tenho televisão em casa, meu pastor não permite, mas meu filho não é cristão. Eu não estou assistindo. Eu falei, meu Deus, isso sim é cegueira. Aí eu falei, não, amigo, não é isso. Você tá um defunto ambulante. Que a Bíblia fala, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo é que nem um eunuco. No meio de uma viagem de 2, 3 horas, entendeu que é batismo, falou, para aí, a carruagem quer ser batizado agora, e foi. É lícito se crês. Olha aqui, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro e desceram ambos aquela água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Acabou. Aí o camarada pegou a carruagem, foi embora abençoado, e Filipe foi para o outro lado. O batismo muda a tua vida. É prescindível? É. Marcos 16, para acabar que vocês já estão cansados de mim, e começou a abrir a boca, é porque está com sono ou com fome. E muitos vão para o Habib's, então eu vou. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Por que crer e for batizado?
Poderia ser assim, quem crer e der o dízimo será salvo. Quem crer e fizer milagre será salvo. Não, mas quem crer e for batizado. O batismo das atitudes cristãs, depois do crer, é o mais importante. O resto depois vem. Fala, Vanderleia. Exatamente. Se eu não sou batizado ainda, a minha intimidade com Deus não é total. Porque o batismo traz consigo os benefícios espirituais da intimidade com Deus. Inclusive o batismo do Espírito Santo, que ainda vou explicar melhor o que é para o Rubens, que ele está louco para saber. Talvez seja a próxima aula da semana que vem, depois do batismo. Então, semana que vem, vocês vão voltar semana que vem? Ou você vai ficar em casa assistindo novela? Hã? Ou você vai ficar... Não é para batizar e sumir daqui. É para crescer. Então, Vanderleia, o que você falou é pertinente. O batismo é fundamental para a pessoa poder ter maturidade para interceder pelo cônjuge, para cobrir a sua casa. Você viu? Eu acabei de falar para você que o marido falou para a mulher, para o demônio que estava na criança, sai da minha mulher e da minha filha, entre em mim se você é o que é. Aí o diabo falou assim, não posso entrar em você porque você é batizado. Glória a Deus. Lembre-se disso. Eu creio, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, Guga. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Se vocês não querem fazer perguntas, eu vou acabar o culto. Tá bom? Não. Maurício? Nossa, o Maurício, você mediu a febre dele hoje, não? Porque nunca ele deixou de fazer perguntas. Acho que o senhor já respondeu aí. Amém. Algo interessante que eu ia falar. Tá. Eu acho que o batismo nas águas é um processo e você tem que persistir depois ao batismo do Espírito Santo, que é o que o senhor vai dar o estudo. Semana que vem, batismo no Espírito. Teoria e prática. Amém. Glória a Deus. Ai, não vai dar semana que vem. Vamos deixar para a próxima. Porque vai ter semana que vem uma atividade paralela e algumas mulheres não estarão presentes. Eu não queria que as mulheres deixassem de estar aqui. Certo? Deixamos para a próxima vez. Fala, irmão. Mas o batismo do Espírito eu vou falar. Fala. Vem aqui na frente contar. Então levanta, que ninguém está te enxergando. Vem aqui. Não, é que tem uma amiga nossa da igreja que ela queria ser batizada, mas pelo fato dela estar amigada, o pastor da igreja não permitia que ela se batizasse. Aí passou-se um tempo, o marido dela foi preso por uns negócios que tinha acontecido lá para trás. Aí ele foi preso, aí ela saiu da igreja, começou a congregar em outra igreja, foi batizada, passou um pouco tempo, o marido dela saiu da cadeia, aí quando eles voltaram, quando ele voltou para casa, passou esse tempo, eles casaram e continuam congregando na igreja, e eu acho que ele vai se batizar também. Essa visão aí é muito pessoal. Por exemplo, a Assembleia de Deus, vou falar agora de denominação, não permite que a pessoa que não seja casada oficialmente, né, seja batizada, por motivo de testemunho para os homens. Porque você batizou e estava só amigada, fica difícil, não é um casamento. Né? Vamos morar junto. Hoje os namorados moram juntos. Vamos morar junto. Quer dizer, vou ficar em casa terça, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, estou na minha namorada. Já viram isso? Tem isso por aí. Isso não é de Deus. Mas por que, pastor? Porque não é de Deus. Então, agora, se a pessoa é casada, é diferente. Casado é casado. Até na lei dos homens, casamento é casamento. Temos aqui uma advogada, líder de um dos maiores centros de advocacia aqui de Alphaville. Vou mostrar para a nossa irmã ali. Alessandra, quem precisar de advogado está aqui, Alessandra, uma grande advogada. Então, a pessoa não é casada, é uma coisa, casada é outra. Mas tem uma vida estável, é diferente. Já tem vai lá no cartório, estabelece uma carta de estabilização, tá? Aí o que acontece? É diferente. Agora, amigada, fica difícil. Batizar não pode, realmente. Agora, é o que eu falo, tem igrejas que batizam. Por que batiza? Porque... No caso, ele que não queria, né? Não era uma parte dela. Sim. Ela queria, mas ele não... Então. Mas você vê que é muito pessoal, outra igreja batizou. Então, depende, porque tem igreja que pensa o seguinte, e não julgo também errado. Olha só, falei que a Assembleia de Deus pensa de uma maneira. A Bíblia tem outra visão.
ou melhor, a Bíblia, ela dá condições de várias interpretações. Porque tem gente que pensa o seguinte, assim como o eunuco falou, preciso ser batizado, tem gente como essa moça, o marido não quer, mas ela quer ser batizada. O marido não, o cônjuge, entre aspas, né? Que não é cônjuge, é um amigado, aí, sei lá, concubino, né? Aí que tá. Na verdade, é isso que é o problema. O casamento é o quê? É o papel? Sendo que até o século XIX, o casamento era só na igreja. Percebeu? Se a pessoa é casada na igreja, mas tem uma vida estável, é casado só na igreja, mas é casado. Há uma fidelidade, há uma vida comum, só não passou o papel, mas são casados. Para Deus é tudo como se tivesse. Porque tem gente que é casada no papel, mas não tem casamento. É um pugilato, a vida doméstica. Ele sai para um lado, ela para o outro, às vezes dorme cada um no seu quarto, é sua aparência. Ah, mas no papel são casados. E aí, que são casados? Não são casados. Então, o casamento pressupõe vida a dois, pressupõe união de almas e de corpos. Namoro, união para conhecimento, sem união de corpos. Então, estou namorando, não há sexo, há conhecimento. Agora, casamento, união de alma, corpo e espírito, a união total. Então, os dois são um só pensamento, uma só carne, uma só, entendeu? Esse tipo de pessoa, então, está vivendo junto, às vezes ainda não confirmou no papel, mas já é casado. Para Deus é casado. Agora, tem gente que é casada no papel e não é casado. Agora, igrejas como a Assembleia de Deus, Universal Reino de Deus, a grande parte das pentecostais não admitem se a pessoa não estiver no cartório casado. Entendeu? A do seu pai não admite. Eu sei, porque você é da Assembleia de Deus. Isso é tradicional. Fala glória a Deus, fala. Olha, ela é tradicional, viu? Ela é bem pentecostal tradicional. É que o doutor Lenil também é revolucionário, mas glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Mais alguma dúvida, não? Fala, querido. Voltando um pouco na leitura que a gente fez, 2 Pedro 2:20, a pessoa que se sujou, né, depois do batismo, ela pode se batizar novamente caso ela perceba que as convicções do primeiro batismo tenham sido erradas? Nossa, que menino inteligentíssimo. É uma capacidade internacional. Embu / Barueri. Com essa pergunta eu encerro a nossa pregação. Se uma pessoa se batizou e voltou para os problemas, voltou para o mundo, ela deve se rebatizar? Uma coisa é fato, se ela voltou para o mundo mesmo e caiu, acho que o primeiro batismo não foi um arrependimento verdadeiro. Faltou o conhecimento que ela aprendeu aqui hoje, que vocês tiveram aqui hoje. Porque a grande parte prega assim, ó, você batiza e vai para a igreja, você é salvo. Você batizou, está salvo. Você batiza por quê? Porque é uma ordenança, que Jesus mandou. Não é isso. Existe um fenômeno espiritual muito bem definido que vocês aprenderam hoje. Você é transportado do reino das trevas para a luz. Você sai do comando do diabo para Jesus. É muita coisa que acontece. Se essa instrução toda não aconteceu, não houve mudança de vida, não houve conversão, não houve morte mesmo. A pessoa não se converte, porque conversão é morte para o mundo e vida para Deus. Ora, se a pessoa não morreu, como é que vai sepultar? Então aquele sepultamento foi falso, o primeiro. Tem que sepultar de novo, tem que batizar. Mas agora para valer, última chance. Porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Fala, Rubens. É porque na minha época, pastor, eu me batizei, tinha muito dessa assim, você só pode cantar no coral se for batizado. É absurdo, desculpa. Se batizava para cantar no coral, ou para participar dos jovens, entendeu? Então, não era condicionado a um estudo, um esclarecimento como o senhor, e se baseava só na liturgia dos costumes da igreja. Na igreja batista da Vila Mariana, na década de 60, 70, 80, os jovens se batizavam para poder jogar no time da igreja. E muitos, depois de adultos, entenderam o que é batismo e foram realmente batizados. Porque batismo é consciência de tudo que eu estou falando. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? 1 Pedro 3, verso 21, 22, por ali. Eu não tenho uma boa memória para isso. E não vou aprender mais que isso. É isso mesmo, verso 21, olha aí. 1 Pedro 3, 21. Olha aqui. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O quê? Batismo. Batismo, então, ele salva. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma nova consciência, uma boa consciência para com Deus. Então, o batismo é boa consciência. Então,
Eu sou batizado, conscientemente, minha vida está mudada. Isso é batismo. Não aconteceu isso a primeira vez, tem que acontecer na segunda. Tem igrejas, Margarida, que exigem que a pessoa seja rebatizada. A congregação cristã não aceita outro batismo no seu deles. Parece que a Universal também é assim. A Universal ela se acha a melhor igreja do mundo. Né? Ontem eu fui num casamento da Universal. Parecia o bispo, como é o nome dele lá, o Macedo, falando. Eles são todos iguais. Uma bênção. Uma escola, tudo igualzinho. Não, existe uma escola em De Campinas. pastores, né? Jovens pastores deles Porque eles são coisinhos. passam por um treinamento. Olha só. Eu espero que o Serginho, o japonês, quando for pregar, pregue igual ao pastor Lenilton. Pelo menos os japoneses, né? Porque o resto... Né? Amém, irmãos? Glória a Jesus. Domingo agora de manhã, às 9 horas, batismo da Alessandra, o batismo da... Quem vai se batizar mesmo? A Lisiane, teve mais uma pessoa, o Rubens. Amém. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amém. Glória a Deus. Amém.